Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. A vinda de Jesus ao planeta. Origem do cristianismo. Deus viu os homens se hostilizarem numa vida de egoísmo, uns amontoando haveres, outros sucumbindo famintos, uns governando como tiranos, outros como escravos. Chamou Jesus e disse: Filho amado, vai à terra e diz àquela gente que todos são irmãos, meus filhos, criados por mim, que tenho reservado a todos igual destino. Ensina que minha lei é amor. Esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Exemplifica do melhor modo possível, mesmo com sacrifício. Tu serás a encarnação do meu Verbo. Falará aos homens, irá instruí-los no conhecimento desta verdade. Eu serei contigo. Jesus ouviu a palavra do Pai e veio ao mundo. Pregava nas praças públicas, nas praias, nas ruas, onde quer que se reunisse o povo. Percorria cidades, vilas e aldeias, anunciando e exemplificando a lei do amor. Jesus curava os enfermos, tudo fazia por amor. Não recebia paga pelos benefícios que distribuía. O povo escutava-o, sorvendo as boas novas que ele anunciava. Até então, jamais pregaram uma doutrina de amor e igualdade. Grande era o número dos que o seguiam e pregavam seus feitos. Jesus já era preposto de Deus quando a terra desprendeu-se do sol, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Foi convocado pelo Criador para ser o governante do planeta Terra com a tarefa de conduzir os homens que aqui fariam estágios evolutivos para aprendizado específico. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. De suas lições inesquecíveis decorrem conquistas para todos os departamentos da existência planetária para renovarem os institutos sociais e políticos com a transformação moral dos homens dentro da nova era de justiça e concórdia universal. Para a encarnação do anjo planetário, o vaso carnal escolhido e já compromissado desde antes de sua reencarnação foi Maria, virgem hebreia de família sacerdotal, filha de Joaquim e Ana, que estavam em idade avançada quando nasceu Maria, moravam em Jerusalém. Com a morte dos pais, ela foi internada por parentes no Templo de Jerusalém, junto às virgens de Sião, que nas grandes festividades cantavam os salmos de Davi e os hinos rituais. 2 anos depois, José, carpinteiro de Nazaré, usando do direito de pertencer da família de Davi, tendo enviuvado de sua mulher Débora e ficado com 5 filhos menores, bateu às portas do templo pedindo que lhe fosse designada uma esposa. A designação era feita pela sorte e a indicada foi Maria,
Maria estava sozinha numa dependência do templo quando teve uma visão de um anjo que lhe saudou, como predestinada a gerar o Messias esperado. Ela foi escolhida como esposa de José, pertencente à família de Davi, em cuja linhagem, pelas Escrituras, o Messias deveria nascer. Esse fato para ela foi a confirmação da visão que teve. A partir da chegada a Nazaré e após as comemorações das bodas, dedicou-se aos afazeres domésticos e a vida do casal ressentiu-se com apreensões e temores. Sentindo-se grávida, confessou seus temores a José, que de paternal bondade poderia lhe dar auxílio e compreensão. Gabriel, o anjo, foi enviado por Deus a Nazaré, cidade da Galileia, para conversar com a Virgem Maria, noiva do carpinteiro José. Sabe, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois caíste em graça diante de Deus. Conceberá e dará à luz um filho, chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Seu reinado não terá fim. Maria se surpreendeu. Como, se eu não conheço homem algum? Um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, o nasciturno será chamado Santo, Filho do Senhor, porque a Deus nada é impossível. Humilde e resoluta, a jovem submeteu-se à vontade celeste. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo foi Jesus. É o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. A doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Com nosso Senhor Jesus Cristo, teve início na Terra a preparação espiritual da humanidade para os jubilosos dias do futuro. Depois dele, espalharam-se os discípulos por toda parte, visitando cidades e aldeias. Plenos de alegria, anunciavam o Evangelho. César Augusto, imperador de Roma, promulgou uma lei sobre recenseamento, ou seja, fazer uma lista de todos os habitantes do país, onde cada um tinha que se alistar em sua cidade natal, mesmo morando em cidade diferente. José e Maria moravam em Nazaré e precisavam alistar-se em Belém. A viagem foi penosa. Quando chegaram em Belém, não havia lugar para o casal se hospedar, porque muitos foram se alistar em Belém. Pensões, abrigos e casas estavam cheios. Maria estava para ganhar o bebê. Com muito custo, acomodaram-se num curral. E Maria ganhou seu bebê. Vestiu-o, enfaixou e deitou o bebê na manjedoura, que serviu de berço. Pôs-lhe o nome Jesus. Pelos arredores, os pastores traziam seus rebanhos. Um anjo de Deus apareceu e uma luz os iluminou. Anjo é um espírito superior, bom e puro. Não tenham medo. Nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Se quiserem vê-lo, acharão um menino envolto em panos e posto numa manjedoura. Os pastores acharam Jesus. Chegou mais gente. Todos deram graças a Deus. Os magos do Oriente eram sacerdotes de antigas religiões na Pérsia. Estudavam todas as ciências e conheciam todas as coisas da espiritualidade. Sabiam que um dia viria ao mundo um espírito superior, o mais superior de quantos já tinham vindo à Terra
para ensinar aos homens a viverem de acordo com as leis divinas. Exerceria um reinado espiritual, por isso o chamariam de rei. Os magos viram a estrela no Oriente. Ela os guiou pela Pérsia, Arábia, Síria até Jerusalém e desapareceu. Eles perguntaram onde tinha nascido o menino e foram conduzidos ao rei Herodes, que ficou com medo de perder o trono. Ele mandou chamar os sábios da cidade para saber onde nasceu o Cristo. Os sábios leram nos livros sagrados do profeta Miqueias, de 700 anos antes de Cristo, que profetizou que o menino nasceria em Belém. Herodes deu a indicação aos magos e pediu que o informassem se o menino era este, porque ele também queria adorá-lo. Os magos partiram. A estrela reapareceu e os levou ao menino. Os magos tiraram das malas ouro, incenso e mirra para presentear. Quando os magos dormiram, tiveram um sonho para não voltar a Herodes. Assim, voltaram para seu país por outro caminho. Dias depois, José sonhou com um anjo. Levanta, José, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José obedeceu. Partiram para o Egito. Após alguns dias, Herodes mandou soldados a Belém com ordem de matar todos os meninos menores de 2 anos. Foram aproximadamente 25.000 meninos sacrificados por Herodes. Eles são considerados os primeiros mártires da doutrina de Jesus. Após alguns meses no Egito, José sonhou com o anjo. Levanta, José, toma o menino e sua mãe, vai para Israel, porque já morreram os que queriam matar o menino. José obedeceu e retornou para sua antiga casa em Nazaré. O nascimento de Jesus ocorreu no ano 747 da fundação de Roma e primeiro ano da era cristã. Os estábulos nem sempre eram lugares destinados a conter o gado, servindo também de depósito de material, forragem, depósito de combustível e para habitação e acomodação de pastores nômades quando iam à cidade a negócios. Antes do nascimento de Jesus, correu aviso dos sábios em astrologia que estava formando conjunção de corpos celestes. Aproximavam-se Júpiter, Saturno e Marte. A resposta estava no céu. Já o afirmara a profecia de Zoroastro, feita na Pérsia 3.200 anos atrás. Assim que vir a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adore-o e oferte presentes, porque ele é a palavra, o Verbo que formou os céus. A estrela guia poderia representar a conjunção de astros, ou ser um espírito servindo de guia às caravanas que buscavam aproximar-se do Menino Luz, o Natal do Grande Mestre. Toda a humanidade comemora, num misto de alegria e tristeza, o Natal de Jesus. Alegria porque relembra a vinda, o nascimento do Grande Mestre que trouxe ao mundo a mensagem do Evangelho. Tristeza porque apreciável parcela da humanidade ainda não se reencontrou, ignorando o conteúdo da grande mensagem que o céu revelou ao mundo. O Mestre suspira pela formação de um só rebanho, quando todos os povos se unirão para obedecer à voz de um só pastor. Em João 10, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho,
e um único pastor. O rebanho que o grande mestre objetiva formar será integrado pelos bons, desprendidos, verdadeiros pacificadores, simples de coração, ceareiros animosos que trabalham em favor do próximo, pelos que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No transcurso do Natal, procuremos nos encaminhar ao dócil pastor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a sua glória. A todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele dirá: foi na estrada de Damasco, quando me vi envolvido na sua luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Indaguemos Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela informará: Jesus nasceu em Betânia, quando sua voz despertou em mim a sensação de uma vida nova. Pedro pronunciará: Jesus nasceu no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. E é com isso nossa reflexão de hoje. E você, soube de Jesus? Onde e quando Jesus nasceu? Onde você estava quando se curvou a Jesus como Mestre e Senhor? Quando você se deu conta de que todos nós devemos estar unidos em propósitos de benemerência universal? Quando, tocado pelo Mestre, você se deu conta da necessidade de transformação pessoal? Como você agiu? Jesus nasceu, e é por isso que o Natal deve ser de glória, gratidão e esforço para que a cada dia possamos ser servos e nos entregarmos para que Ele nos conduza como um grande e único rebanho do Senhor. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.